Olá, meus amigos, vamos de volta aí. Agora falar da terceira maneira, nosso DevOps. Terceira maneira vai ser junção, né, dessas práticas todas que a gente viu aí da primeira e da segunda, né? Aqui também vamos adicionar aí algumas situações que a gente vai ver que é o Continual Experimentation and Learning, né? Então, assim, a gente continua experimentando coisas e aprendendo, né? E como é que a gente faz esse processo de aprendizado? Realmente é vendo o que errou, né? A gente repara ali no que errou, alguns processos aqui de entendimento, né? E continuar aprendendo sempre, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? Pode até saber procurar também, mas saber tudo é coisa impossível. Então a gente está com conhecimento sempre sendo acrescido, né? Terceira maneira, devemos criar sistemas de trabalho mais eficientes e seguros, podendo assim assumir riscos e ajudar no aprendizado. Com isso, melhoras locais se tornam globais, criando uma cultura de aprendizado e repasse de conhecimento. Então a gente vai bater muito nisso, repasse de conhecimento. Podemos levantar como principais pontos o estímulo de aprendizagem e cultura de segurança, melhoria de trabalho, que é realizado no dia a dia, e liderança junto com o aprendizado. Vamos levantar aqui também, igual na primeira maneira, igual na segunda maneira, nós temos também características, né, da terceira maneira. Né? Então vamos passar por elas aqui. Uma delas é a reunião pós-mortem, é esse nome mesmo, reunião de pós-mortem. Né? Sempre que solucionado um problema, as partes se juntam para entender o que aconteceu e compartilhar a solução aplicada. Assim, evita-se repetir no futuro a mesma questão. Foi um pouquinho que a gente falou lá, quando estava explanando sobre a segunda maneira. Mas o pós-mortem, de fato, ele vira um rito, né? Então a gente teve um problema lá, um problema seríssimo. Teve que parar a produção porque subiram um bug, né? Alguma coisa do gênero, até conseguir identificar e resolver. Resolvemos. Viu ali? Realmente foi alguma falha que passou, né? Foi alguma coisa que aconteceu. Parou-se tudo, resolveu-se. O que é feito logo em seguida? A reunião de pós-mortem. Para entender como que aquele problema chegou lá. Aquele problema chegou como? Foi um code review mal feito? Um code review feito correndo? Né? Foi feito numa sexta-feira aí, 15 para as 6. Então foi feito às pressas, né? Para poder ir embora. O que sucedeu? Né? Por que esse problema, dado que a gente tem o feedback constante ali, a gente está analisando constantemente, nós temos processo de automatização que faz essas validações e mesmo assim a gente pecou ali e algo foi realmente para ambiente produtivo e tivemos um problema. Então, a reunião de pós-mortem é isso, a gente vê o que aconteceu, fazer essa retrospectiva, analisar, chegar a uma conclusão e tomar isso como aprendizagem. Que a ideia disso aqui não é você ficar apontando o dedo para os outros. Não, foi fulano que errou, ele que deveria ter feito isso. Não. Né? A gente vai passar aqui para frente. Obviamente, este feedback individual para a pessoa que errou tem que acontecer, mas ele vai acontecer num outro momento, não nesse agora. Né? Não de pós-morte, de fato, é você entender o que aconteceu, né? Ver qual solução foi adotada para que isso não ocorra novamente. Né? Depois a gente entra em outros processos, que é de quê? Disseminar o conhecimento, né? Que a gente vai passar por aqui. Você dá lá o feedback para a pessoa que cometeu o erro, para ela não acontecer novamente. Realmente a título de aprendizagem. Né? Não é para você ficar humilhar a pessoa ou deixá-la numa situação vexatória, não. É realmente orientar, olha, isso aconteceu aqui, falta de distração, cara. Né? Isso aqui foi inadimplência, né? Foi descaso na hora de fazer, foi rápido, né? Ou então realmente foi por falta de conhecimento. Olha, a pessoa não sabia que ela estava fazendo errado. Né? Então tem formas de abordar também para a gente poder resolver esses problemas. Dia de jogos. Visando melhorar sempre o ambiente, o dia de jogos cria exercícios com injeção de falhas, né? Injeção de grande escala para ver o comportamento do que está sendo desenvolvido. A gente tem um caso, né, um case, né, muito legal que é da Netflix, fica aí
de material complementar para vocês procurarem aí, chama Chaos Monkey, né? O que a Netflix fez? Ele fez essa brincadeira, né, de Chaos Monkey. Eles têm uns macaquinhos lá, né? Os macaquinhos que aplicam o caos. E o que é isso? Esse case da Netflix, ela injeta no próprio ambiente situações, né, para ver qual que é a resolução para uma falha, né? Então, por exemplo, desligar servidor. E agora, desligou o servidor, como é que eu vou fazer? Pô, já tem de repente tem um load balance ali, já jogou para outro servidor e o usuário final nem sentiu nada. Esse problema não chegou para outra ponta, né? Teve uma inserção de um SQL injection ali para poder corromper banco de dados. Já tem ali, já tratam isso, né? Então esse dia de jogos é isso. Você fazer inserção ali, forçar falhas no seu sistema para ver como é que ele responde. Se você injeta uma falha ali, né, e de fato o ambiente não respondeu bem, opa, já é ponto de melhoria. Por que ele não respondeu bem? Temos algo a melhorar ali, né? Então esse dia de jogos é muito interessante, só que obviamente a gente vai fazer isso aí com toda segurança possível, né, para não transparecer isso aí e afetar a sua empresa, né? Esse dia de jogos é muito importante, ele é muito usado, tá? Compartilhamento. Divulgar e compartilhar o conhecimento entre todos, né? Então, qual que é a ideia a gente faz a reunião pós-mortem lá, né? Chega a essa conclusão e a gente, vamos difundir. Vamos difundir, porque todas as equipes têm que saber. Já que a gente já passou por um problema, tivemos uma pedra para quebrar no meio do nosso caminho, por que a gente tem que deixar essa pedra para outra equipe? Vamos, gente, quando você se deparar com um problema parecido, a solução que foi dada foi essa, né? Colaboração. Você vê que a gente sempre vai esbarrando ali em outros conceitos, né? Cultura justa. Nunca nomear ou envergonhar um culpado, foi o que a gente falou, né? Incentivar o compartilhamento de problemas e criar confiança da equipe. Então, gente, tem aquela velha mística, né? Elogiar em público, repreender no pessoal, né? Obviamente, sim, a gente pode falar abertamente, né? Na reunião, fulano, não foi legal, né? Mas quando você for repreender, realmente ter uma postura mais corretiva, né? Então, se você que a gente fala que é o one-on-one, né? Um a um ali. Então, quando a gente one-on-one também é um tipo de reunião que a gente faz, né, com gestão para poder entender, né, o que está acontecendo, o que você está achando, falar de carreira, né? Então, assim, é interessante você ter essa conversa direta, né? Não vai humilhar ou depreciar a pessoa porque a pessoa errou. Todo mundo é passivo de errar, né? E elogiar também. As pessoas gostam de receber elogio, isso motiva, né? Deixa a equipe feliz ali, que realmente o trabalho que ela está executando está sendo dado valor, né? A gente entra muito na ideia de meritocracia. Então, essa é a ideia da cultura justa. Bater novamente no nosso quadrinho aqui que fica supimpa para o entendimento. Então, objetivo da terceira maneira, cultura de autoconfiança que permite correr riscos e potencializar o aprendizado contínuo. Então, a ideia da terceira maneira é frisar uma palavra, aprendizado contínuo, né? Então, vocês podem ver que a gente tem lá nosso fluxo da esquerda para a direita, que é da primeira maneira, né? Desenvolvimento para operacional. Temos o outro fluxo, que é da direita para a esquerda, que é o nosso arco aqui, que é da segunda maneira, e temos esse aprendizado aí em várias etapas. Então, lembrando, cultura justa, né? E segurar para aprender e evoluir com os erros, né? Repreender ali no reservado, fazer um elogio quando precisa em público, pode fazer um elogio também no privado ali, né? Pô, bom trabalho, ficou muito bom esse desenvolvimento, né? Mas sempre ponderar, ver a forma de abordar, né? Cada pessoa é tocada de uma maneira. Então, você saber fazer essa leitura, né, do seu colega de trabalho, ver. Tem gente que vai se sentir feliz em receber uma promoção, outros já vai mais na linha do elogio, né? Outro fica feliz com um dia de folga, né? O outro fica feliz em poder disseminar na equipe, na empresa,
uma melhoria dele, né? Então, assim, você saber fazer esse tipo de leitura. Injeção de falhas na produção para aumentar a resiliência, né? Então, assim, ser resiliente, a palavrinha-chave desse segundo tópico é isso, resiliência. Injeção de falhas, né? Se você sempre esperar pela falha, visto que as falhas vão ocorrer, né? Todo o sistema falha. Né? Tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, todo o sistema falha. E se todo o sistema falha, o nosso papel aqui é pensar nas falhas, para quando elas ocorrerem, porque elas vão ocorrer, a gente ter soluções rápidas, soluções eficazes, deixando assim o nosso sistema mais resiliente. Converter descobertas locais em melhorias globais. É isso, você disseminar conhecimento. Poxa, eu pensei aqui, cheguei numa nova maneira, uma nova forma de fazer um desenvolvimento aqui, né? Eu descobri que se a gente vai fazer tratamento de exception em criação de endpoint, é melhor a gente usar um designer partner que chama Observe, né? Então você monta um designer ali que ele vai ficar só auscultando ali as chamadas ali dos endpoints, e quando der uma exception, eu tenho toda uma lista de exception ali num padrão Observe para poder fazer esse reporte, né? Isso é uma prática muito boa. Você deixa de estar com essas exceptions ali no corpo do controller, né? Então isso é uma boa prática. Então, poxa, entendi que isso aqui é uma melhoria, fiz ali meu desenvolvimento, vamos disseminar para as outras equipes. Olha, a gente tem um padrão aqui que a gente lembrou, que é um padrão interessante, né? Fica a dica também para vocês adquirirem, Designer Partner, que é um livro muito bom. Ela tem vários tipos de design e desenvolvimento para engenharia de software, né? Então, sim, ser colaborativo, né? Batendo de novo aí, colaboração. Reservar tempo para melhorar o trabalho diário. Isso aí é constante, né? A gente não pode ficar só trabalhando. Tem que pensar em inovação, né? Você tem que pensar em melhorar. Então, tirar um pedacinho do seu dia ali para pesquisar novas possibilidades, tecnologias novas, né? Muitas empresas aí deixam aberto a você trazer realmente. Não tem essa, não, meu coordenador é quem decide o que vai ser feito. Obviamente, a palavra dele ele tem um peso, né? Porque está mais tempo, tem mais conhecimento. Né? Mas se de repente você trazer uma solução que se demonstra ser mais eficaz do que está sendo executada hoje, por que ela não pode ser adotada? Lógico, ela pode ser adotada. Você tirar um tempo para poder estudar, né? Trazer coisas novas. Reunião pós-mortem sem culpa, né? Que a gente não tem que ficar com essa culpa, com esse peso na consciência. A gente tem que saber o que aconteceu, aconteceu, fato que aconteceu, por que aconteceu, vamos trabalhar para não acontecer. Né? Mas sem carregar essa culpa que não agrega, né? Não soma ali no seu dia a dia de desenvolvimento. Né? Instituir dias de jogos para ensaiar falhas. Pô, genial. Torno a falar vocês, dão uma olhada lá no Chaos Monkey da Netflix, que é muito interessante. Difundir o conhecimento usando testes automatizados com documentação. Então, assim, boa terceira maneira, a gente tem menos tópicos aí, né? Mas são pontos muito importantes também, né? Que ficou aí para essa terceira maneira, que realmente é o processo de aprendizado, né? A gente está aprendendo continuamente. Então, gente, na nossa ilustração, para ficar redondinho, né? Usei essa imagem para todos. Então, olha, nós temos a terceira maneira, cultura de autoconfiança que permite correr riscos. A gente tem tanto o ciclo de desenvolvimento operacional quanto de operacional para o desenvolvimento. E temos tudo aí que foi falado, né? Blitz com contínuo de melhoria, reunião pós-mortem, injeção de falhas, converter descobertas, né? Então, isso aí é a nossa terceira maneira. Eu botei essa figura aqui, que eu achei interessante para a gente fazer agora um apanhado geral, né, do que seria o DevOps comparado com o que era anteriormente. Né? Anteriormente, o que a gente tinha? Como é que era a estrutura? Né? Então, ó, vou pegar aqui o ciclo de vida clássico, né, o Waterfall. A gente tinha o pessoal, a gente tem até hoje, né, a equipe de negócio vai definir o escopo e funções. Então a gente tem lá a funcionalidade 1, 2, 3, 4, 5. O que são essas funcionalidades? Requisitos, né? Requisito funcional, 1, 2, 3, requisito não funcional. Então o que fazia? Tá vendo? Tem esse muro cinza que está ali? De fato era isso. Então a gente tinha
elencar todas as funcionalidades, né? Vamos relembrar aí que a gente viu nas primeiras aulas. Todas as funcionalidades. Depois, passar isso para a equipe de desenvolvimento e teste, né? Então, nosso QA aí. Então, a gente tinha planejamento, desenvolvimento e construção. A gente fazia especificação do escopo completo, né? Aí depois, execução do plano, construção de testes, né? Com também o escopo completo. Depois a gente tinha implantação e manutenção, né? Atividade de transição no final do projeto. E só depois de passar por todos esses pontos, sendo que eles eram morosos, demoravam, chegava lá para o cliente, né? Percepção de valor após meses ou anos de desenvolvimento, né? Então a gente pode ver que o fluxo ali está da esquerda para a direita. Agora, com o ciclo de DevOps é de ponta a ponta. Vocês podem ver que tá vendo? Mudou completamente ali a concepção, né, da estrutura, né? Então agora a gente tem uma equipe, é um time coeso, colaborativo, né, que visa melhora, tem feedback, tudo aquilo que a gente já passou, negócio, desenvolvimento, teste, operação. O que ainda fica ali separado é o cliente, que é quem vai, né, ter a percepção de valor ali depois, mas de forma rápida, né? A gente tem visão do todo, a gente tem um MVP, né? Que seria esse MVP, que é o mínimo produto viável, a gente pode ter. Tem as sprints, plano com feedback imediato, experimentos, adaptabilidade, aprendizado contínuo, implantação de baixo risco, telemetria, resiliência, né? Vamos somar todos esses conceitos que a gente viu, todas essas boas práticas, e que a gente tem agora um ciclo DevOps. E só com essa figura aqui a gente consegue entender que tem o quê? Melhoria. A ideia do DevOps só traz melhoria, né? A gente tem lá feedback e aprendizado contínuo com visão de ponta a ponta. Então agora a gente pensa em uma funcionalidade, a gente já vai fazer ela por completo. Especificação, codificação, teste, implantação, manutenção, telemetria, né? Ele deu até fez uma alusão ali, isso foi feito em janeiro, né? A gente pensou nessa funcionalidade, entrega de valor. Foi feita a entrega de valor. O cliente já está podendo utilizar. Segunda funcionalidade, especificação, codificação, teste, implantação, manutenção, telemetria. Foi feito em fevereiro, vamos supor uma outra sprint. Já tem entrega de valor, né? Então você vê que a gente pode trazer, né, para a ideia do DevOps conceitos de ciclo de vida, né? O do cascata, infelizmente não, mas prototipação, né? Evolutivo. A gente também tem o ciclo de vida exclusivo DevOps, né? Ponta a ponta, sem entender tudo. Conforme eu falei, hoje um desenvolvedor back-end, ele precisa fazer o teste, está dentro do escopo de trabalho dele? Sim, alguns testes ele vai fazer. Mas a gente tem também a equipe de teste, ele vai fazer outros tipos de teste, né? Vai fazer implantação? De certa forma vai, porque a gente tem ferramentas automáticas, né, para fazer automação disso. Então vai passar pela pipeline, vai chegar, vai ter um release, vai fazer a Gmood, né? A Gmood vai ter, depois vai entrar em monitoramento. De repente tem uma equipe de sustentação para isso, mas ele tem conhecimento do que está sendo feito. Foi detectado um problema, volta, né, vira uma outra funcionalidade, a correção de bug. O nosso ciclo de desenvolvimento é esse. A gente tem ali por funcionalidades. É bem mais fácil agora a gente poder entender e melhorar, né? Em resumo, a nossa ideia, né, de engenharia de software ágil é isso. A gente entender quais são os conceitos que nós precisamos para poder ter essa engenharia, né, todo esse conceito e aplicar ele de forma ágil, né, de forma mais rápida. Então, para a gente terminar aqui essa nossa aula, colocando aqui, fazer um resuminho rápido, né? Então nós temos as três maneiras. Acelerar o fluxo, da esquerda para a direita, né? Que vai ser que a gente viu que foi a nossa primeira maneira. Segunda maneira, feedback rápido. Terceira maneira, cultura de autoconfiança, né? Aprendizado contínuo, learning. Isso a gente encerra aí a nossa ideia do ciclo de DevOps. Na próxima aula vai ser a nossa última aí, eu vou falar um pouquinho do Lean, que é interessante nessa arquitetura, metodologia, que ela está muito presente ali dentro do DevOps, para a gente poder encerrar o nosso módulo. Tá? Então aguardo vocês aí nessa última aula.
Qualquer dúvida que tiverem, por favor, coloquem lá nos fóruns. Vou perguntar também nas nossas aulas presenciais, né? E daqui a pouquinho a gente volta.